Fala, minha fiel torcida, um bom dia para você que está chegando aqui agora. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar aqui o nosso timão. Tem muita informação aí juntamente com o Chico Garcia, vem trazendo atualizações aí sobre o caso do Alisson, que está fechado aí com o Corinthians. Já foi confirmado, só tá faltando o Pix cair para o jogador ser apresentado. Temos também a questão do Memphis Depay e a saída do Breno Bidon. Então vamos acompanhar aqui o vídeo que eu separei para vocês. Já deixa aquele likezão. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, que assim você vai ficar por dentro de todas as notícias. E se você quer ser um apoiador do nosso canal, vou deixar aqui abaixo nos comentários um e-mail para contato. Você que tem uma loja de esportes e queira patrocinar o nosso canal, mandar uma camiseta, mandar alguma coisa e ter o nome da sua loja divulgado aqui no nosso canal, chama a gente lá que a gente combina certinho, beleza? E sem mais delongas, vamos para a notícia. Sobre outras questões do Corinthians, por exemplo, o Alisson, que gera controvérsias, inclusive, entre os torcedores, pelo que eu estou percebendo, ele está sendo contratado pelo Corinthians. Diz o Marcelo Paes que está nos trâmites finais. Ele está fechado por um valor que, inclusive, também gera debate. A gente está falando de R$ 1,5 milhão pagos por esse empréstimo do São Paulo ao Corinthians por um ano. R$ 1 milhão à vista, R$ 500 mil pagos apenas no segundo semestre do ano. Caso ele venha a disputar 20 partidas com mais de 45 minutos ou mais, o Corinthians tem que pagar mais R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 3 milhões. Caso o Corinthians queira comprar o jogador ao final desse empréstimo, aí nós estamos falando de € 2,5 milhões. Aí representa R$ 15 milhões. Agora, não trata-se de uma obrigação de compra, coisa que erradamente o Corinthians fez com jogadores como o Kaká, por exemplo, que cumpriu uma meta lá totalmente batível e o Corinthians se obrigou a pagar mais de R$ 20 milhões para comprá-lo junto ao clube japonês. Isso não está acontecendo agora. Segundo Marcelo Paz, o Corinthians não está adquirindo nenhum jogador com obrigação de compra, e sim opção de compra. O que é interessante, né? Porque você pode decidir ao final do contrato o que fazer. E mesmo assim, se você optar por comprá-lo, entra no orçamento de 2027. Então, tudo dentro de um planejamento, de uma economia financeira que o clube precisa fazer nesse momento. Agora, vamos aos valores do Alisson, né? R$ 3 milhões no valor total. Gente, isso é metade do salário do Memphis. Isso é quase o salário do Yuri Alberto. Não vamos achar, você gostando do Alisson, não vamos achar que para os valores do futebol, praticados no futebol, mesmo o Corinthians com dificuldade financeira, para você adquirir um jogador, mesmo que por empréstimo por uma temporada, que isso é muito. Dentro de uma ideia de que se ele, se o Corinthians tiver que pagar 3 milhões no total, a gente está falando de um cara que vai jogar metade da temporada como titular, porque 45 minutos ou mais, ou ele vai começar o jogo e vai sair só no segundo tempo, ou ele vai entrar no intervalo, em praticamente metade da temporada. Então, assim, não consigo ver como ruim o negócio. Não consigo ver. E tenho uma ideia ainda mais, e aí é uma outra questão, que ela é mais subjetiva, confesso, de que ele vai jogar. De que ele vai jogar. Como gremista, conheço o Alisson há algum tempo. E no Grêmio ele até não foi. Ele pegou um Grêmio 2018, 19 ali, que é um Grêmio pós-título da Libertadores e pós-saída do Ramiro, que fazia muito bem aquela função pelo lado de campo recompondo. E o Alisson, ele foi muito bem, assim, individualmente. O Grêmio que não se ajudou depois nos anos seguintes. Mas ele correspondeu daquilo que o time precisava, que o Renato precisava naquele momento. Mas ele muda realmente, verdadeiramente de função no São Paulo do Dorival. E é por isso que o Dorival indicou a contratação do Alisson, que está escanteado no São Paulo. O Dorival conseguiu transformar o Alisson num jogador masterclass na função de segundo homem de meio campo, que é uma função que hoje ela é praticamente a, a, o coração do time. Porque a gente está falando de um jogador que preenche o espaço defensivo,
mas também auxilia na articulação. Então você precisa de saúde para isso, inteligência tática e muita, muita confiança do técnico para fazer esse tipo de função. O Martínez, por exemplo, é um jogador que faz essa função, que tem muito coração ali, tem muita vontade quando ele está disposto, mas às vezes falta um refino técnico. O Alisson, por ter iniciado a carreira como um meia atacante, um meia, é um jogador mais de linha de frente, ele tem essa característica. Então, quando ele é recuado, ele consegue fazer essa função de enxergar o jogo sabendo o que fazer lá na frente, mesmo tendo atribuições defensivas. E se ele tem um resguardo, como hoje o Corinthians tem com o Raniel e o Matheus Pereira, por exemplo, eu acho que ele pode render muito, cara. De verdade. Se ele tiver bem fisicamente, porque ele também sofreu com lesões no São Paulo, mas antes da lesão, ele estava até cotado na seleção brasileira. Eu acho que ele pode performar e bem. E pode corresponder de acordo com a confiança que o técnico tem nele, com o sistema desenvolvido para ele. Eu acho que vai ajudar. Até porque a temporada é longa, gente. E a gente está falando de um setor em que volta e meia você tinha que usar o Rian, o Alex Santana, o próprio Charles em algum momento. Então o Alisson ali eu acho que preenche. E a gente está falando de um cara que hoje não é titular do São Paulo, mas era até pouco tempo. E acabou perdendo espaço, enfim, agora, especialmente com a chegada do Danielzinho, que é um belíssimo jogador também. Eu tô confiante. Eu sei que eu sou um otimista de plantão, né? Tava confiante no Matheus Pereira e acho que ele já está entregando amostragem pequena, mas já está entregando algo positivo, mas estou confiante de que o Alisson também possa ser um cara produtivo ali no meio-campo do Corinthians. O que você acha? Comenta aqui, quero te ouvir. Tá uma vergonha, bicho. O que você acha? Comenta aqui, quero te ouvir. O Marcelo Passo concedeu uma entrevista para Rádio Bandeirantes, para os meus amigos lá, Ricardo Capriotti, João Paulo Capelanes e Luiz Fabiani. E o Alexandre Pretzel também. Estava nessa roda aí. E o Paz, cara, como é bom ouvir um dirigente transparente, sem rodeios. Porque ele falou sobre tudo. Tá? Até para você buscar aqui no YouTube, se você botar Rádio Bandeirantes Oficial, Rádio Bandeirantes ao vivo ali, que é o perfil oficial da Rádio Bandeirantes no YouTube, vai estar lá toda a entrevista, tem uns 40 minutos. E, pô, cara, sobre Martínez, por exemplo, o argumento que ele usou é um argumento que, cara, pô, difícil. Ele disse que é algo que eu não sabia, por exemplo. Eu não sabia até então. Ele disse que o passaporte do Martínez, o problema é que ele estava com as folhas todas preenchidas. Sabe quando você viaja muito? Jogador de futebol tá toda hora no avião. Ele estava com as folhas todas preenchidas. Você tem que pedir um novo. E aconteceu o que aconteceu, né? A questão geopolítica, né, internacional lá do Donald Trump com o Nicolás Maduro. E algumas coisas foram interrompidas no país, como a emissão de passaporte. E ele ficou preso sem poder embarcar. Outros jogadores venezuelanos já voltaram? Já. Mas nenhum deles acho que nessa condição. Eu não estou passando pano aqui não, tá? Porque eu acho que o Martínez, como já relatei para vocês, faltou uma comunicação melhor. Faltou uma disposição maior. Faltou evitar ficar postando fotinho na piscina, né, embora eu possa aqui, porque eu estou de férias, né, e eu estou trabalhando aqui com vocês. O Martínez precisa estar presencialmente no CT. Mas o Marcelo Bastos, que também não passou pano, explicou com mais detalhes o que estava acontecendo. E ele falou, cara, assim, era para ter chegado hoje, não chegou o passaporte, a gente não sabe se vai chegar na segunda-feira nem na terça-feira, então incomoda? Incomoda, porque eu cheguei dia 3, não podia ter acompanhado isso antes, a gente está tentando, né, alguma solução, não está acontecendo e, pô, ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar aqui com os companheiros, a gente já começou o trabalho, vai perder espaço natural. Então, ele foi muito transparente, muito sincero. Eles estão tentando resolver. Agora, o cara realmente está numa condição difícil. Poderia ter sido diferente? Ele poderia ter se precavido? Poderia. Eu acho que uma conversa olho no olho vai acontecer assim que ele desembarcar em São Paulo. O Marcelo Passo foi questionado sobre o Memphis, que até vi um zoom aí de que ele tirou o arroba do Corinthians do Instagram, o arroba da seleção da Holanda e tal. Enfim, o Memphis é um cara meio peculiar, tá? Mas o Paz, sobre renovação, inclusive, permanência do Memphis, ele falou assim, nunca vou abrir mão de um craque. Se as questões financeiras forem acertadas, e o que tem de pendência com ele é para trás, porque o que tá hoje está tudo em dia, eu jamais vou abrir mão de um craque. Então, assim, a gente vai conversar, vai sentar, o que for melhor para o clube,
dentro da nossa realidade e, cara, e vai fazer o negócio. Achei que meu microfone tinha falhado aqui, mas acho que tá funcionando. Rodrigo Garro. O Garro também está tendo dificuldades físicas, inclusive, de desempenhar o seu melhor futebol. Ele disse que também conversa diariamente, é um cara envolvido, um cara que está querendo ajudar e tal, não tem nenhuma perspectiva de saída, nem do Memphis, nem do Garro. O Bidon, ele foi questionado sobre a necessidade de vender para pagar a conta, né? E ele falou que sim. Não necessariamente sobre o Bidon. Ele falou de outros atletas também da base que estão tendo muita sondagem, né, muita procura, mas que para cumprir o orçamento do clube, a gente já sabia disso, né, gente? O clube tem uma meta orçamentária que precisa cumprir em vendas, ainda mais na situação que está. Se chegar uma proposta, o Corinthians vai ter que vender. Lamentavelmente. E o Breno Bidon, obviamente, é o ficha 1, assim, é o cara da vez, né? Então, tomara que o Corinthians consiga segurar, pelo menos nessa janela. No meio do ano já não sei se vai ser possível. Mas aí tem que ter a reposição, tem que ter, né, um planejamento aí para você, enfim, repor um atleta de excelência como é hoje o Breno Bidon, titular absoluto do time. Ele elogiou também muito o André, que assim, tem feito a função ali. Falou sobre outros jogadores para o setor, falou sobre a contratação do Matheus Pereira, explicando que muita gente questionou também, né, os 1.800.000 reais, que ele falou que o Corinthians vai pagar em 12 de 150 mil, que para os padrões do futebol também é muito pouco, de que o Fortaleza ia ter que liberar alguns jogadores porque foi rebaixado, não ia poder pagar o salário, ia ter que vender o Matheus Pereira, topou emprestar para o Corinthians, que aproveitou a ocasião e trouxe um jogador que precisava na função, e ainda assim, depois de jogadores da função terem saído e que custavam mais. Então, acabou rolando uma economia financeira com a troca ali de jogadores, o que eu absolutamente concordo. Falou sobre, enfim, estar adaptado ao Corinthians, da confiança que o Osmar Stabile tem nele, de que ele está realmente conseguindo fazer um trabalho, que tem, obviamente, um olhar para que, com mais 40 dias de janela, o Corinthians consiga contratar mais jogadores dentro dos moldes, que é sem custos, negociando, né, luvas e opção de compra, empréstimo, enfim, dentro dessa possibilidade que hoje o Corinthians tem, que não para o torcedor não esperar negócios vultuosos, mas que o Corinthians está de olho sim no mercado para primeira volância, para lateral esquerda, que são hoje mais digamos assim, os focos estabelecidos, né? O Pedro Milans, inclusive, já foi inscrito no Campeonato Paulista, pode até estrear contra o Velo Clube no final de semana, já que o Dorival deve colocar aí um time reserva. Então, o Corinthians está no mercado, mas assim, o Júnior Santos, por exemplo, do Atlético Mineiro, ele falou que não tem conversa nesse momento. Que houve uma procura no staff, aquela coisa toda, mas que nesse momento não tem maiores conversas. O Corinthians está bem atento ao mercado e eu acho que pode noticiar mais negociações na sequência, pelo que eu senti do Marcelo Paz. Mas são negócios assim, né? De o Alisson que está vindo agora, o Matheus Pereira, do tipo assim, você não está utilizando o cara aí, você me consegue sem custos aqui, eu pago o salário dele aqui e tudo mais. E sobre pagar salário, né? Dentro do modelo de negociação do Matheus Pereira, que o Rian foi para lá, com o Corinthians arcando os salários do Rian, o Marcelo Paz também explicou. A gente está falando de um salário que não é alto para os padrões do futebol. É um jogador que recém veio da base. Eu não sei quanto o Rian ganha, mas, cara, deve ser papo de 100 mil, cento e poucos mil reais. Não deve ser mais do que isso. E que esse valor, ao final do empréstimo, caso o Corinthians adquira o Matheus Pereira, é abatido, juntamente com as 12 parcelas de 150 mil, totalizando os 1.800.000 reais. Ou seja, todo o valor que será destinado ao Matheus Pereira e ao Rian no empréstimo ao Fortaleza será abatido de uma eventual compra do Matheus Pereira. Também não consigo achar um negócio ruim. Enfim, Marcelo Paz para presidente. Esse cara é impressionante. Ele chegou faz pouco tempo e os poucos movimentos me agradam demais. E a você? O que você está achando de tudo isso? Fala do Alisson aí, o que você está achando? Que outros reforços o Corinthians poderia trazer? Quero ouvir vocês. Sigo em férias, mas sigo atualizando vocês. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima.